Graça e paz do Senhor, da parte de Jesus Cristo, esteja conosco nessa noite em que nós estamos aqui, reunidos na casa do Senhor para prestar-lhe culto, um culto de adoração, de exaltação ao nome dEle. Que esse seja o nosso propósito e que Deus dos céus receba a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite aqui. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías 6. Dos versículos de 1 a 5. Convido os irmãos que se coloquem em pé nesse instante. Nós faremos essa leitura de forma responsiva. Isaías 6, de 1 a 5. Leiamos a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Leiam comigo o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Exaltemos o nome desse Senhor Todo-Poderoso, esse Deus Santíssimo, com o hino número 11, que exalta a santidade do Senhor.
Os irmãos podem assentar-se. E, mais uma vez, no capítulo 6 do livro de Isaías, nós continuaremos a leitura a partir do versículo 6 e o versículo 7. Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7. Convido a igreja a participar desse ato de culto. Façamos a leitura em conjunto. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esse é um momento do culto em que nós temos para, em contrição, curvarmos-nos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, colocando as nossas vidas diante dEle, clamando pelo perdão em Cristo Jesus, para que possamos, de fato, pedir que o culto seja aceito na presença dEle. Convido os irmãos a curvarem suas frontes e orarem nesse momento, pedindo perdão do Senhor. Logo após alguns instantes, pedir nosso irmão diácono que esteja orando nesse instante, logo após alguns instantes. Santo e amado Deus, glorioso Pai, nós, como igreja, nos achegamos a Ti, ó Deus, nesse momento onde nós fazemos uma autoanálise da nossa vida, com o coração certo do nosso pecado, reconhecendo a nossa falha. Nós reconhecemos, ó Deus, que por muitas vezes temos pecado, por ações, por pensamentos, por omissões. Ó Deus, nós clamamos a Tua misericórdia, ó Deus. E mais do que a Tua misericórdia, nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há algo em nós que precisa ser retirado, ser exterminado da nossa vida. Nós reconhecemos que o nosso coração é sujo, nossa língua nem sempre fala o que é correto. Ó Deus, os nossos pensamentos nos traem. Ó Deus, nós nos achegamos ao Senhor com arrependimento, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Direciona a Tua igreja, ó Deus, a caminhar pelo caminho que o Senhor quer que a gente trilhe. Ó Deus, que o Senhor nos dê força. Nesse mundo onde a oferta é tão grande, onde por muitas vezes a gente tropeça, mas o Senhor, com a Tua boa mão, possa nos levantar e nos fazer caminhar novamente. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos mantenha próximo de Ti por Tua bondade. E, ó Deus, nós agradecemos também, porque o Senhor é fiel e através do Teu Filho o Senhor nos permite o perdão. Muito obrigado, Deus, nós Te pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Nós temos agora a oportunidade de louvar, engrandecer o nome do Senhor por meio da equipe de cânticos. Convido que venha à frente para dirigir. E durante o terceiro cântico é o momento também para a igreja apresentar seus dízimos e ofertas diante do Senhor. Aqueles que nos visitam não se constranjam, esse é um compromisso da igreja, mas fiquem à vontade também para fazê-lo. Isso. Esse aqui já está afinado. Ajustado aqui. Nós vamos cantar, então, o primeiro cântico é Não Tenha Sobre Ti. Nome sobre todo nome. Senhor.
Então, os irmãos que vieram preparados podem entregar seus dízimos e ofertas. Os nossos visitantes não se constranjam, são um privilégio dos membros da nossa igreja. De gratos louvores transborda.
porque o Senhor nos concedeu saúde, o Senhor nos concedeu vida, o Senhor, ó Pai, nos concedeu a dádiva, a graça da salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo trabalho também que o Senhor nos dá, que nós possamos hoje, ó Pai, estar com os nossos corações abertos, a nossa mente preparada para receber a sua palavra, que nós possamos entender o que o Senhor tem para dizer e saber que toda a tua palavra, ó Pai, é ensinamento útil para as nossas vidas. Usa o pregador, que ele fale através do Senhor, usando a palavra. E obrigado, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram devolvidos. No nome santo de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Pode sentar. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos que abramos a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E nós faremos a exposição da palavra do Senhor hoje, dos versos 1 e 2. Então hoje nós daremos início à exposição na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 1 e 2. E a palavra do Senhor, ela diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós nos inclinamos diante da tua majestade, o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória, ó Deus, enche o templo. Nós, ó Deus, somos teus servos, estamos aqui, ó Deus, para receber a porção da tua palavra, para alimentar a nossa alma, para nos instruir, nos corrigir, para nos educar, e para nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Abençoa-nos, ó Deus amado, para que, entendendo a tua palavra, pela iluminação do teu Espírito Santo, possamos guardar no nosso coração esta palavra para não pecar contra ti. Abençoa-nos, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, essa epístola é uma epístola que ela é conhecida como sendo a carta da alegria. Então, o apóstolo Paulo, ele trata sobre esse assunto reiteradas vezes. E é interessante porque, dentre as igrejas do Novo Testamento, a epístola aos Filipenses é uma das cartas em que Paulo ele demonstra uma certa intimidade, uma certa afeição com os crentes filipos. Essa carta ela foi escrita por volta do ano 58, entre 58 e 60 depois de Cristo. Provavelmente Paulo estava já em Roma, lá preso. Há estudiosos que pensam que talvez ele tenha escrito em Cesareia, e há ainda quem defenda que ele tenha escrito em Éfeso. Mas a possibilidade de ser Cesareia é maior, mas eu fecho com a ideia de que ele tenha sido, o autor estivesse preso já de fato em Roma, no período já avançado da sua prisão, aguardando inclusive a sentença que sairia nos próximos 4 anos, né? Ou melhor, a sentença que sairia e que ele seria executado nos próximos 4 anos, porque Paulo, ele é morto, ele é executado, ele é decapitado no ano 64 depois de Cristo. 4 anos aproximadamente depois da escrita dessa epístola. A cidade de Filipos ela é uma cidade interessante lá no Novo Testamento, por uma questão muito simples. Ela era considerada uma cidade importante, comercial, mas não só comercial, mas também por ser uma cidade referência do quartel-general, se a gente pode usar essa expressão, dos romanos na Macedônia. A Macedônia era a principal província da região grega. Então você tinha a região da Macedônia e você tinha a região da Caia. Essas duas grandes regiões se uniram depois da Guerra do Peloponeso e formaram-se a Grécia. E, detalhe, sob o reinado de Filipos, pai de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, essa cidade, ela tornou-se a capital do Império Grego
durante um grande período. Fato é que ela recebeu o nome de Filipos, por causa de Filipe. Simplesmente isso, tá? Mas o que é interessante ainda de nós observarmos nessa epístola, é que ela é escrita, essa igreja na cidade de Filipos, era uma cidade, foi a primeira cidade a ser evangelizada na Europa. Então, a evangelização de toda a Europa dá-se a partir da cidade de Filipos. Então, nós temos aqui Lídia, lembra? Atos 16, a primeira convertida da Europa. A primeira pessoa convertida da Europa foi uma mulher. A cidade de Filipos, isso no ano 49, quando o apóstolo Paulo implanta ali naquela cidade essa igreja. Bom, como eu falei no início, já tenho falado desde que eu anunciei que eu estaria expondo, essa carta é conhecida como a carta da alegria. Observe, nós vamos fazer aqui, pontuar alguns versículos dos 4 capítulos, onde Paulo, ele reiteradamente fala de alegria. Ele fala de alegria. E observe, não é porque não há motivos de tristeza. Primeiro já começa pelo fato de Paulo estar preso. De rumores de a sua execução ser algo muito certo, embora ele ainda aguardava a sentença final, o recurso final. Mas havia rumores que era esperado que ele se tornaria o bode expiatório. Por quê? Alguém lembra? Bom, não é estudo bíblico, a pergunta é retórica. Nero tinha colocado fogo na parte velha de Roma. E ele fez isso por perversidade mesmo, a ideia de queimar a parte velha da cidade, para que destruída aquela região, ele pudesse então empreender uma construção de uma nova ala de Roma, com prédios, com edifícios belos, ornamentados, e aquilo pudesse fortalecer o seu governo. Só que o problema é que o tiro foi pela culatra. Quando ele colocou o incêndio lá, ele comandou esse incêndio, ordenou o incêndio, na verdade morreram muitas famílias, e famílias ricas, famílias tradicionais, porque era a parte antiga da cidade. E isso causou uma certa revolta, e havia a possibilidade dele sofrer uma forte retaliação, inclusive motim por parte da sociedade. O que ele fez para poder desviar as atenções? Ele teve que achar um culpado. E aí ele acusa os cristãos de serem os causadores do incêndio da parte velha da cidade. Ele usa da propaganda, ele usa da mentira, do expediente, do engano, para que ele pudesse então desviar a atenção dele e aumentar a intriga e o ódio contra os cristãos. E era conveniente agora executar um grande líder dos cristãos, que porventura estava preso na cidade de Roma. Paulo tinha essa situação. Além de os cuidados consigo, nós devemos lembrar um outro detalhe: as prisões romanas, elas não tinham o conforto que a gente hoje vê nas prisões brasileiras, né? Em que tem-se refeição, onde o preso, se a comida não vier carne, não vier quentinha, eles jogam fora, fazem motim, reclamam, chamam direitos humanos, né? Hoje o negócio é bem amparado. Naquela época, se o preso não tivesse família e amigos para sustentá-lo, ele morreria de fome na cadeia, porque o Estado não provia alimento. Se ele não tivesse amigos ou família, ou pessoas conhecidas que lhe mandassem um cobertor, que lhe mandassem uma cama, que lhe mandassem recurso, ele ia morrer de frio. Por isso que Paulo, em Timóteo, ele diz: traga-me a capa. Não era um luxo, era necessidade. E ele diz: antes que venha o inverno, porque o negócio ia ficar difícil para o lado dele. A igreja de Filipos mandou oferta para ele 2 vezes. A gente vê isso lá no capítulo 4. Mas por que vai mandar oferta para quem está preso? Para poder comprar favor, né? Não. Era para ele poder comprar comida. Era para ele poder ter o mínimo necessário para o seu conforto dentro da cadeia. Porque naquela época o Estado não provia nada. Então ele tinha a situação de estar preso, a vergonha de passar acusações, a ameaça pairava sobre ele, inclusive a ameaça de morte. E além do desconforto e toda a situação, além dessas questões pessoais,
O apóstolo Paulo ainda tinha uma outra preocupação com todas as igrejas de Deus que ele havia implantado. A gente vê, ele vira e volta, na segunda epístola de Paulo, aos Coríntios, ele fala isso. Aqui na epístola de Filipenses ele fala isso. Na epístola aos Efésios ele refere-se a isso, da preocupação que ele tinha com as igrejas. De o nome dele estar sendo usado para ser atacado o evangelho, para que os crentes pudessem ser provocados. O seu líder, o seu pastor está preso, ele é um criminoso. E Paulo sabia que ele era inocente, que ele estava num processo de julgamento, mas não havia nada que de fato viesse a envergonhá-lo, embora os seus adversários usassem desse argumento para atacá-lo e ofender a fé dos crentes, das igrejas que ele havia implantado, e também para questionar a autoridade e a validade do evangelho. Mas vamos dar uma olhada aqui, na epístola aos Filipenses, por que Paulo trata de alegria? De onde Paulo tira essa alegria? Por que Paulo, ele fala de alegria? Dentro de um contexto tão difícil assim. Capítulo 1, vamos lá, me acompanha aí. Capítulo 1, verso 4. Verso 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Verso 25, 1:25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Ele usa a palavra gozo também na ideia de prazer, de satisfação, de alegria. Verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então ele fala dessa alegria também. Capítulo 2, verso 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Observe, Paulo, ele sabia que havia a possibilidade de ele ser morto, e ele chama a possibilidade da sua morte de uma oferta de gratidão. Libação era a oferta de gratidão. A minha vida ou a minha morte a favor de vocês será uma oferta de gratidão. E ele continua no verso 18. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Novamente a ideia. Ainda no capítulo 2, verso 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Verso 10, capítulo 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então observe, o apóstolo Paulo constantemente ele está falando da alegria, do gozo, do regozijo, da gratidão. Havia nele, de fato, algo que chamava atenção, que despertava surpresa, porque era esperado que, ele está preso, ele deve estar muito abatido. Ele está sem conforto nenhum na cadeia, ele está muito abatido. Ele está sendo difamado, ele está sendo perseguido, o nome dele está sendo jogado à escória, ele está abatido. Ele está impedido de pregar o evangelho, ele está abatido. As pessoas estão questionando o evangelho que ele pregou, o trabalho dele, a reputação dele, toda a sua tarefa realizada. Mas observe, em nada Paulo se abatia, por uma questão muito simples. Capítulo 1, verso 29, conforme nós já lemos. Porque vos foi concedida a graça
de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O apóstolo Paulo, então, ele fala dessa alegria constante na epístola de Paulo, nessa epístola aqui, de Filipenses. Mas nós podemos ainda pontuar 6 motivos, que não é as divisões do sermão ainda não, essa aqui é a parte introdutória. Então a meninada, pare pastor, deixa eu anotar aqui, calma. Mas se quiser anotar, pode anotar. Paulo tem 6 motivos para escrever essa epístola, inspirado pelo Espírito do Senhor. Primeiro motivo, orientar sobre os conflitos e as críticas que ele estava sofrendo. Porque a igreja de Filipos sabia das críticas. A igreja de Filipos sabia da perseguição. A igreja de Filipos sabia de como percorria o nome dele em toda a Macedônia e a Caia, e como que ele estava sendo difamado pelos judeus e pelos pagãos, e pelos que haviam se apostatado da fé, que outrora haviam se declarado cristãos. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta estes irmãos dizendo: meus irmãos, se alguém prega o nome de Cristo, quer seja por inveja, por oposição, que Cristo seja pregado. Meus irmãos, se existe alguma coisa difícil, nós devemos agradecer a Deus. Segundo, informar sobre a sua prisão. Porque talvez alguém pudesse dizer assim: Paulo deve estar lá abatido, desanimado. Ele demonstra um vigor. Eu não sei se você já teve a experiência de, às vezes, ir lá, orar com alguém, porque perdeu um querido, porque estava enfermo, porque estava passando por um momento de tribulação, dificuldade, e você chega lá pensando assim: o que eu vou falar? O que eu vou argumentar? O que eu vou dizer para a pessoa? E aí você chega lá e a pessoa, ela está consolada pelo Senhor. Ela está firme, inabalável na fé dela, e ela está usufruindo da alegria, do cuidado e da fidelidade do Senhor. Você sai de lá e fala assim: eita nós, eu vim cá para consolar, e eu saí consolado. Essa epístola é, de fato, a materialização por escrito do que Paulo estava experimentando no seu coração, do que o Espírito estava produzindo na sua vida. Ele tinha alegria, apesar de todas as situações. Mas em segundo lugar, também para informar sobre a sua prisão. Terceiro, para corrigir heresias, porque a vida segue, né? Paulo está preso, está com dificuldades, e a igreja, domingo a domingo, semana a semana, dia a dia, as famílias estavam tendo as suas dificuldades. E Paulo precisava orientá-los quanto à doutrina, quanto a alguns erros, algumas heresias que se infiltravam sutil ou abertamente entre aqueles crentes. Em quarto lugar, ele precisava dar informação também a respeito de Epafrodito, que leva uma carta para Paulo da parte da igreja de Filipos, perguntando para Paulo da situação dele, e também era o portador da oferta a que Paulo se refere no capítulo 4, e ele agradece a segunda oferta que foi levada através de Epafrodito. E Epafrodito, ao chegar em Roma, lá na cadeia, Epafrodito fica mortalmente doente. E Paulo clama ao Senhor e Deus o livra. E agora, nessa epístola, também ele inclui relato a respeito de como Deus, na sua bondade, não permitiu que a tristeza de Paulo aumentasse, mas que a alegria dele fosse reforçada através da recuperação de Epafrodito. E que não estaria bem ainda para levar essa carta. Então, é óbvio que Epafrodito ainda estava livre da morte, livre do risco da morte, mas ainda não plenamente são a ponto de poder voltar. Por que a gente sabe que que não foi Epafrodito que levou essa epístola para a igreja de Filipos? Por questão óbvia. Para que Paulo ia falar de Epafrodito numa epístola, se o próprio Epafrodito pudesse chegar lá e dizer assim: Paulo escreveu a meu respeito aí no capítulo 3. Faz sentido, foi outra pessoa. E Epafrodito ainda estava recuperando daquela doença que foi motivo de temor e de tristeza temporária do apóstolo Paulo. Mas ainda observe,
Paulo também escreve para apaziguar, porque a igreja de Filipos estava dividida em dois partidos, em que duas matriarcas, em que duas senhoras, líderes de suas famílias, haviam entrado em contenda entre si. E ele então escreve para apaziguar a situação, de modo que Evódia e Síntique pensassem concordemente no Senhor. Então esse é um outro motivo. E o último motivo é agradecer o carinho, o amor, o cuidado e a generosa oferta que pela segunda vez essa igreja assistiu o apóstolo Paulo. A primeira vez que eles deram a oferta foi quando o apóstolo Paulo, durante a segunda viagem missionária, durante esse período em que ele esteve pregando, implantando na cidade de Tessalônica, nas outras cidades da região e indo até a Corinto, extremo sul de Acaia, aquelas igrejas se negaram em contribuir, em pagar o apóstolo Paulo, em dar para ele o honorário digno do seu trabalho. E Paulo não pediu que essas igrejas, ele não impôs a essas igrejas, mas somente a igreja de Filipos foi voluntária em auxiliá-lo, em sustentá-lo nessa obra missionária. E aí, mais uma vez, ele agradece a visão, o cuidado, a fidelidade e o carinho que aquela igreja tinha por ele. Bom, essa é, estruturalmente falando, é a epístola aos Filipenses. Agora, tendo isso, todo esse contexto, toda essa estrutura em mente, vamos lá, verso 1 e verso 2. Aqui nós temos o primeiro motivo do porquê que nós temos alegria. Não é que nós não tenhamos tristeza. Observe, o apóstolo Paulo, várias vezes, conforme eu já li aqui na epístola, ele fala, alegrai-vos, tenham gratidão, tenham gozo, regozijem-se. Mas ele também diz, para que a minha tristeza não me consumisse, para que nós não ficássemos tristes. Ele cita pecados, que certamente eram motivos da sua preocupação com aquela igreja. Ele cita aqui problemas, inclusive de uma divisão interna desta igreja, que era de fato uma grande preocupação do seu amor por aqueles irmãos. E aquilo certamente era motivo de tristeza. Mas, Paulo ele começa aqui nos dando, em termos de identidade, motivo de alegria. Então, o primeiro motivo, irmãos, que nós temos para termos alegria no Senhor, e aí observe, alegria não é necessariamente um estado de emoção. Às vezes a gente pensa que alegria é só quando a gente está com a endorfina, qual é outro hormônio? Fala mais alto aí, por favor. É esse daí. Lá nas tampas. Né? Está até com a pupila aberta. Não, talvez seja outra coisa. Então, a pessoa pensa que a alegria é assim. Se eu não tiver assim, como é que você está, irmão? Não, eu sou crente, é só alegria, só alegria. Não. A gente tem que lembrar, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o motivo, porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. Então, quando nós olhamos aqui, a primeira coisa que nos vem à mente em termos de pensar em alegria é identidade. Não é necessariamente a circunstância. Nós temos até um cântico, né? Não olhe as circunstâncias, não. Né? Olhe o seu amor. Então, a primeira observação que nós devemos ter, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, é lembrar quem nós somos diante do Senhor. Então não é o que está acontecendo comigo, por mais pesado, por mais difícil, por mais insuportável, por mais doloroso, o que vai primeiramente me dar estrutura para a alegria, para usufruir a alegria, para me regozijar diante do Senhor, é quem eu sou. E aí o apóstolo Paulo, ele começa aqui, no início da epístola, já no verso 1 e 2, falando dessa identidade. Quem nós somos faz toda a diferença. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele diz que somos servos de Cristo Jesus. Servos. Isso aqui faz uma diferença muito grande. Nós somos servos. Nós
pertencemos a Cristo Jesus. Por que nós temos tristezas, mas as nossas tristezas não conseguem nos consumir? Porque aquele que é a alegria dos homens, aquele que é o amado da nossa alma, aquele que é o Senhor de todas as coisas, em quem os meus olhos estão fitos, pelo fato dele ser o autor e o consumador da minha fé, aquele em quem eu sei, em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ele diz: você me pertence. Isso traz alegria, isso traz segurança, porque aquele a quem nós pertencemos, ele diz: tu és meu. Nós somos a menina dos olhos dele, nós temos as promessas do seu cuidado, nós somos ovelha do seu pastoreio, nós somos rebanho do seu pasto, nós pertencemos a ele. Nós, ao mesmo tempo que o salmista lá no Salmo 23 disse: o Senhor é o meu pastor, mas nós devemos lembrar que esse meu pastor não é que eu sou dono de Deus, eu que pertenço a ele. Eu estou sob os cuidados dele, porque nada, nenhum mal pode tocar a minha vida, se Deus não tiver o propósito em transformá-lo em bem. Nada pode alcançar a minha vida, maldição nenhuma pode chegar à porta da tua tenda, se Deus não tiver o propósito de usar isto para a glória do nome dele. Então, mesmo quando algo difícil, doloroso, insuportável, nós podemos na nossa oração dizer assim: Senhor, o Senhor está tirando isso de mim, talvez o Senhor está tirando alguém da minha vida, talvez o Senhor está tirando minha saúde, talvez o Senhor está tirando alguma oportunidade da minha vida, talvez o Senhor está tirando alguma coisa que me traz alegria, para que eu lembre que o Senhor, e não as coisas que o Senhor me dá, é a minha alegria, porque eu pertenço a Ti. E aí nós podemos orar a Deus no nosso desabafo, e nós temos o privilégio de poder dizer que está doendo. Essa é a grande vantagem de sermos dele, é de poder dizer: Senhor, eu não sei qual é o propósito disso, mas eu sou teu, usa-me, usa minha vida, eis-me aqui, capítulo 6 de Isaías, envia-me a mim. Esse é um motivo de alegria, saber que nós pertencemos a Deus, porque mesmo que você sofra pelo seu marido, por filhos, por trabalho, essas relações, esses vínculos que Deus nos deu, que Deus criou, eles são transitórios. Esse é o detalhe. E aí o Senhor nos ensina a amá-lo acima de todas as coisas, para que inclusive possamos amar corretamente as pessoas e amar aquilo que Deus nos dá, sem que elas se tornem de forma pervertida em ídolos. É assim que as coisas acontecem. Então, quando nós olhamos o texto, irmãos, olhe só. O apóstolo Paulo, ele diz aqui algo muito interessante. Capítulo 3, vai lá por favor, verso 7 ao verso 11. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Ele teve o privilégio de nascer com dupla cidadania. Ele era israelita, da tribo de Benjamim, e pelo fato de seu pai ter comprado lá atrás o direito de cidadania romana, os seus filhos, logo Paulo também, nasceu cidadão romano. Mas esse jovem que tinha direitos legais, que tinha privilégios legais, que tinha uma regalia, uma proteção pelo fato de ser cidadão romano. Lembra inclusive durante a prisão, numa das prisões dele, quando estava espancando ele falou assim: você sabia que eu sou cidadão romano? Aí o cara falou assim: como é que é ser cidadão romano? E o cara estava batendo nele, e o cara não era romano. Aí o cara falou: não, vamos resolver esse negócio aqui agora. Porque Paulo era um cidadão romano,
e um pagão batendo um cidadão romano era pena de morte. Mas apesar disso, Paulo, imagine só, ele cresceu não valorizando os benefícios de ser um cidadão romano, porque o que estava no coração dele era o Deus de Israel. Mas ele não era convertido ainda ao Senhor, e o sonho dele era de servir a Deus com zelo. Ele estudou na escola de Gamaliel, onde o pai dele certamente desembolsou uma boa quantia para pagar uma boa escola teológica, para que ele pudesse tornar-se fariseu, para que o sonho dele de ser membro do Sinédrio, ser contado entre os 70 homens mais importantes de Israel. E ele alcançou isso. Capítulo 7 de Atos, ele estava lá como testemunha quando Estevão foi apedrejado. Ele tinha honras, ele tinha poder, ele tinha cartas do sumo sacerdote e autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos, prendê-los, espancá-los e levá-los à acusação de morte. Ele não poderia matá-los, mas levá-los à acusação de morte. Observe, por favor, capítulo 3, verso 7 ao verso 11. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Ele dedicou toda uma vida, pelo menos 40 anos, porque ninguém poderia ser membro do Sinédrio com menos de 40 anos. Pelo menos 40 anos da vida dele, ele se preparou para ser um membro do Sinédrio, para ter honras, para ter poder, para ter influência, para ter prestígio. E ele obteve, ele alcançou essas coisas, mas sem Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Por que Paulo pensava assim? Ele começa lá nisso dizendo o quê? Eu sou o servo de Cristo Jesus. Eu sou servo. Então, quer o Senhor me dê, quer o Senhor me tire. Quer eu ganhe, quer eu perda. Quer aconteça motivos de alegria ou de tristezas. É por isso que Romanos 8, 28, nós tanto conhecemos, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É por isso que também no capítulo 4, verso 10 ao verso 13, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque ele estava pobre, ele não podia trabalhar, ele estava preso, ele estava desprovido de recursos, dependendo de ofertas, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, e de tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou servo de Cristo Jesus. O servo é alguém que o Senhor diz: vai lá, vem cá, pega aquilo, traz para mim, faça esse serviço, porque ele é uma propriedade, ele pertence ao Senhor. Nós temos esse privilégio, irmãos. Deus pode colocar alguns de nós para ter maior honra neste mundo, maior prestígio, maior influência, e talvez boa parte de nós vive o anonimato da sociedade.
Talvez boa parte de nós não vai ter nenhum reconhecimento, nenhum prêmio, nenhuma honraria. Mas importa que cada um de nós seja encontrado fiel. Servo bom e fiel. É isso que diz lá no livro de Apocalipse? Entra para o gozo eterno. Essa é a maior recompensa. Essa é a maior vitória. É essa expectativa de alegria que move a cada dia, que o Senhor nos dando, o Senhor nos tirando, bendito seja o nome do Senhor. Porque a Ele e dEle, por meio dEle, são todas as coisas, a Ele pôs a glória eternamente, amém. É isso que nos dá alegria. Diz, Senhor, o Senhor pode, Dele Moody uma vez falou que Deus pode preparar uma pessoa uma vida toda para usá-la apenas uma vez. Então, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas dá-me alegria no Senhor. Segundo lugar, irmãos, nós temos aqui o apóstolo Paulo agora, não somente falando desta alegria de ser servo, mas também existe uma segunda alegria que enche a nossa vida e dá-nos força, o fato de sermos santos em Cristo Jesus. Todas as nossas tristezas, todas as nossas vergonhas, todas as nossas dores neste mundo, se resume a uma só palavra: pecado. Pecado. O nosso pecado que nos rouba a alegria. O pecado de alguém que a gente ama, que nos rouba a alegria. O pecado de alguém que não nos ama contra nós, que nos tira a alegria. O pecado de pessoas, quando a gente vê o jornal de gente matando, roubando, destruindo, estuprando, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, e nós somos tomados por medo, por insegurança, porque nós vemos o mundo entregue numa degradação, numa corrupção absurda. O pecado é o motivo de roubar-nos a alegria. Salmo 32, vamos lá. Salmo 32. Verso 3 ao verso 5. Salmo 32, do verso 3 ao verso 5. Atentamente, acompanhe a leitura, por favor. Davi, ele ora aqui a Deus dizendo assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o meu pecado. Abre lá no capítulo 51, Salmo 51. Verso 7 ao verso 10. Salmo 51, do verso 7 ao verso 10. Acompanhe, por favor. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Leiamos ainda até o verso 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, que o meu pecado rouba de mim. E sustenta-me com espírito voluntário. Existe algo que traz muita alegria. E quando Paulo ele chama os crentes de Filipos de santos em Cristo Jesus.
não era porque eles não tinham pecado. Tanto que ele vai tratar das heresias, das contendas, das intrigas, das rebeldias, da divisão. Motivo certamente de de tristeza por causa do pecado deles, que estava roubando o vigor da igreja, que estava quebrando os ossos deles, e do próprio apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala dessa santidade, que não sendo perfeita, abra Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Filipenses 3, do verso 12 ao verso 14. Na década de 80, os crentes aqui um pouquinho mais velhos, né? Também. Lembra quando surgiram as comunidades da graça, né? Várias comunidades, na década de 80. E uma das coisas que surgiu dentre as comunidades, ensinado por algumas delas, foi a doutrina do perfeccionismo. Não sei se aqui algum lembra desse momento, mas a heresia do perfeccionismo é a doutrina que ensina o seguinte: a partir do momento que eu recebo Jesus e sou salvo, eu paro de pecar, eu não peco mais. E essa doutrina, ela foi ensinada durante algum tempo, final da década de 80, início da década de 90, graças a Deus, essa heresia foi abandonada por esses grupos, e eles voltaram-se para a Escritura. Tá? Então, inclusive, um dos que foi defensor dessa doutrina naquele período, e graças a Deus abandonou essa heresia e voltou para o ensino bíblico, é um cara que a gente conhece bem, Adhemar de Campos. Ele teve um período, inclusive ele chegou a compor uma música falando, com base em 1 João 3, dizendo: aquele que é nascido de novo não peca. E defendendo a ideia de que, se você é salvo, você não mais cometerá nenhum pecado. Só que observe o que Paulo está aqui no capítulo 3 de Filipenses, dizendo algo muito interessante. Ele diz assim, verso 12 ao verso 14: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No verso 15 e 16, ele vai falar que somos perfeitos e tenhamos este sentimento, mas nós não somos perfeitos em nós mesmos, nós somos perfeitos em Cristo Jesus. É por isso que os estudiosos, os teólogos chamam de a santificação, didaticamente eles falam de santificação posicional e santificação progressiva. Santificação posicional é aquela santificação que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos eleitos em Cristo, amados em Cristo, nós somos regenerados em Cristo, nós somos salvos em Cristo e nós somos santificados em Cristo. Então, em Cristo, por causa dessa união com Cristo, por estarmos vinculados e posicionados em Cristo como nosso representante, nós somos vistos por Deus, por meio de Cristo Jesus, porque a santidade, as virtudes de Cristo nos cobrem, e Deus nos vê santos, na beleza do seu Filho. Charles Spurgeon uma vez disse que nós somos mendigos, trajados com as vestes do Filho do Rei. Então, é assim que nós somos vistos diante de Deus. Nós somos santos por causa da santidade de Cristo. Mas, você fala, mas pastor, mas eu ainda peco, eu tenho uns negócios assim que fede, que incomoda, que envergonha, e de fato, nós lemos textos que de fato nos denunciam, e a experiência comprova que somos pecadores. Mas nós somos também santos progressivamente. Nós somos santos posicionalmente em Cristo, mas nós somos santos progressivamente. O que quer dizer isso? Eu estou a cada dia sendo santificado. A cada dia eu estou matando os meus pecados, a cada dia eu estou vencendo as minhas tentações, a cada dia eu estou me submetendo mais a Cristo, a cada dia eu estou desejando mais vida de comunhão e intimidade com Cristo. Então mas ainda não. Nós temos tudo em Cristo,
mas está sendo comunicado a nós aquilo que Cristo por nós mereceu. Isso é motivo de alegria. Porque uma coisa que nós podemos sempre lembrar quando Satanás vier à nossa consciência ou diante de nós, nós podemos dizer assim: eu sou perdoado. Não há mais condenação. Eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ter medo do depois. A santidade do Filho é o motivo da minha beleza diante de Deus. Eu sou santo em Cristo Jesus. Isso é um motivo de alegria. Então, quando nós lembramos disso, por mais que o nosso pecado, o pecado de alguém, seja motivo de tristeza, nós podemos dizer e lembrar diante de Deus: Senhor, dá-me uma percepção maior da tua santidade. E se alguém precisa dessa santidade, que você possa orar para essa pessoa: Senhor, santifica a vida dessa pessoa, para que o pecado dela não seja o motivo da minha tristeza. Terceiro lugar, irmãos, verso 2. Nós somos benditos em Cristo Jesus. Nós somos benditos. Benditos em nome de Deus o Pai. Por que eu posso dizer isso? Verso 2: graça e paz sobre vós, a vós outros. Às vezes a gente usa a expressão graça e paz só como uma saudação, né? Graça e paz, irmãos, graça e paz, né? E nós não paramos para pensar, acho que eu já falei em algum momento aqui sobre isso, nós não paramos para entender a intencionalidade e o significado, a riqueza do que está sendo declarado aqui. Graça e paz não é apenas trocar por um bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz não é apenas uma declaração de estamos tudo bem um com o outro, né? Não. Quando nós declaramos a graça e a paz do Senhor sobre você, ou a vós, ou para você, qualquer coisa assim, nós estamos, na verdade, abençoando. Ah, mas como assim? Nós estamos compartilhando e repassando a bênção que nós temos. Não é que nós temos bênção em nós mesmos, ou poder para abençoar, porque toda bênção vem de Deus, como toda maldição também vem de Deus. Mas nesse caso aqui, quando o apóstolo Paulo diz graça e paz, ele está lembrando que graça é o motivo de todas as bênçãos que Deus tem sobre nós. No Antigo Testamento, a palavra para graça, ela pode ser traduzida por bondade, que é a palavra hesed. Às vezes ela é traduzida por misericórdia, mas a ideia é a mesma. Lembra do Salmo 23, verso 6? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Graça, a tua graça é melhor do que a vida. No livro de Jó, lembrei agora, só me falta a referência, quando Jó, diante dos seus lamentos, diante de Deus, ele diz assim: Senhor, ainda que o Senhor me mate, eu o amarei. Então, graça, é a graça de tudo que a gente tem, é a graça de tudo que a gente pode fazer, é a graça de estarmos diante do Senhor, é a graça, como já li aqui, o capítulo 1, 29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. É graça. Eu compartilhei ontem à noite um vídeo no grupo da igreja, aquele menininho lá, e você vê que ele não está forçando, ele realmente está feliz. E o pai dele conversando com ele assim: você não está triste? Ele disse: não, porque Deus me escolheu para passar por esse câncer. Ele falou assim: mas por que Deus fez isso com você? Ele disse: porque eu sou um garoto especial. E ele falou assim: mas por que você está alegre? Porque Deus me dá alegria. Mas por que você tem essa alegria? Porque eu louvo a Deus porque Ele me escolheu e não minhas duas irmãs. E o pai dele, então, ao ouvir aquela confissão de fé do seu filho, ele abala e diz: o papai queria estar no seu lugar. Eu queria ter câncer para você não ter câncer.
Aí ele diz, mas eu não estou bravo com Deus. Porque quem ama o Senhor, quem tem gratidão e alegria no Senhor, mesmo que o Senhor, Ele nos mutile, mesmo que o Senhor tire em nós as alegrias circunstanciais, mesmo que você fale assim, puxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer na vida, eu tenho tantos planos, e Deus agora vem e interrompe. Eu vou ficar bravo com Ele, eu vou ficar descontente nele, eu vou ficar em rebeldia contra Ele, eu vou blasfemar contra Ele. Não. A alegria do Senhor, que é a nossa força. Ele vai poder dizer, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. É essa alegria que nos torna mais fortes do que qualquer tristeza que o pecado possa causar. É essa alegria que nos torna mais resistentes do que qualquer oposição ou perseguição ou dificuldade que se levante contra nós. É essa alegria que nos torna muito mais corajosos diante de qualquer temor do que qualquer insegurança do amanhã ou das coisas que ainda virão. Porque o Senhor é o motivo da nossa alegria. Ele é a causa da nossa alegria. Você pode perder pessoas, mas se você fala assim, Senhor, a alegria do Senhor é a minha vida. Quando a minha irmã faleceu em novembro de 2021, do enterro da minha irmã eu fui para Cacoal, de Cuiabá a Cacoal, 1.300 quilômetros mais ou menos. Fui de ônibus. E passei uma semana com a minha mãe, pedi para o conselho de Teoflotone, que foi muito compreensivo comigo, pedi que eu ficasse de uma semana a 10 dias com os meus pais, consolando eles. Mais do que a dor de perder minha irmã, era a dor de ver a minha mãe e o meu pai lamentando a morte dela. Meu pai não é crente, então você vê reações diferentes de alguém que não tem esperança e da minha mãe que é crente. Vocês tiveram o privilégio de conhecer aquela senhorinha do cabelo roxo. Algumas crentes dizem, o que a senhora faz no cabelo? É o shampoo. Então não use o mesmo shampoo que ela. E aí, um dia eu estava sentado com a minha mãe, e eu tive o privilégio de, não só como filho, mas como pastor, de pastoreá-la durante 10 dias. E eu falava, mãe, a tristeza é algo assim, é indescritível. Mas a alegria é algo que vai além da compreensão. A alegria no Senhor, o consolo no Senhor, a certeza da fidelidade do Senhor, porque nós pertencemos a Ele, porque nós temos a santidade dEle para nos fazer ter a mente de Cristo, e nós somos benditos nele. Mesmo que o nosso sistema nervoso e as nossas circunstâncias gritem tristeza, perda, desesperança, medo, nós mantemos os nossos olhos firmes naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E que nós temos a certeza de que Ele não mente. E mesmo em toda situação, Ele nunca negará a si mesmo e a aliança dele conosco. Que Deus nos abençoe, irmãos, a sempre lembrarmos que nós somos servos, nós somos santos e nós somos benditos em Cristo Jesus. Amém. Convido a todos os presbíteros que venham à frente para que possamos ministrar a ceia do Senhor.
Eu vou pedir o nosso irmão presbítero Jedaias e presbítero José Acácio, que nos auxilie. Ok. Pode vir, irmão José Acácio. O senhor está firme ainda. Como diz um amigo meu, sou ainda aroeira. Eu convido a todos que abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11. Onde lemos a instrução do Senhor para que possamos lembrar a obra de Cristo, lembrar a aliança dele conosco, lembrar as bênçãos que temos ao participar e receber graça na ceia do Senhor e lembrarmos de um futuro glorioso que nos aguarda. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 32, a palavra do Senhor diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós convidamos a todos aqueles que são membros de igreja verdadeiramente evangélica e que nos visita nessa noite. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, ou seja, não está desviado, disciplinado, afastado, desigrejado, né? Eu espero que o pessoal pare por aí, né? Fica inventando cada vez mais termo difícil para a gente ter que explicar as coisas. Mas, se você está em plena comunhão, você é bem-vindo a participar da ceia que é do Senhor. A igreja presbiteriana, ela pratica o que nós chamamos de ceia aberta. A ceia aberta, ela tem um critério que tem respaldo da Escritura. Não somos nós que vamos julgar se você pode ou não participar da ceia. O texto diz: examine-se o homem a si mesmo. Então é o seu escrutínio, é o seu discernimento, é a sua consciência. Você é convidado para ser abençoado. Mas se você estiver mentindo para nós, a sua mentira não vai ser contra nós, a sua mentira vai ser contra Deus. E o juízo vai ser contra você, não vai ser contra nós. Mas nós queremos ter a alegria de você participando, para que você possa ser abençoado. Que Deus possa nos conceder graça. A participação da ceia é um momento em que nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, que nós temos comunhão com Ele, de que Ele é o nosso Senhor, que uma obra perfeita, completa, foi realizada na obediência de Cristo e na morte de cruz. Por isso o pão e o cálice apontam para a humanidade, a obra perfeita do nosso Redentor Jesus. Mas também nós celebramos uma aliança, a nova aliança do seu sangue, em que nós temos comunhão e salvação por meio de um pacto de graça. Mas também nós chamamos e cremos que a ceia é um meio de graça, como a palavra, a oração. Então, estes 3 meios de graça são meios pelos quais, quando deles recorremos e deles usufruímos e a eles recebemos, nós somos fortalecidos ao nos alimentar da palavra, ao ter intimidade do Senhor com a oração e ao celebrar a ceia. E é um meio de graça por uma questão muito simples. Como quando nós lemos a palavra e desobedecemos a palavra,
A desobediência à palavra traz maldição. Quando nós oramos e conversamos com Deus e não vivemos aquilo que falamos, pedimos ou prometemos a Deus, a nossa desobediência na intimidade da oração também traz maldição. Quando alguém participa da ceia e nessa participação há indignidade, essa participação também traz maldição. Só que eu não quero ser amaldiçoado e eu também não quero que você seja amaldiçoado, porque isso aqui é um meio de graça. E é por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Vamos ter o nosso momento de oração silenciosa, que você possa nesse momento curvar a sua cabeça, dizer: Senhor, se o teu Espírito me trouxer à memória algo que eu preciso confessar, produza também arrependimento em mim. Se eu achar que eu mereço participar dessa ceia, que o Senhor produza arrependimento em mim, porque eu me aproximo dela confiado somente nos méritos de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai eterno, por meio do teu Filho, o nosso Senhor Jesus, capacitados e santificados pela obra do teu Espírito Santo, nós temos a alegria e o privilégio de atender ao teu chamado e tomarmos assento a esta mesa. De podermos, ó Deus, ser alimentados com aquele que é o pão da vida, porque sabemos que estes elementos são símbolos que representam. Eles em si mesmos não têm poder, eles em si mesmos não têm eficácia, mas eles elevam a nossa fé para Cristo Jesus, pela simbologia a que eles ostentam. Pedimos, ó Deus, que ao comer do pão e ao beber do cálice, a nossa mente seja despertada e fortalecida com uma fé viva e verdadeira, para que possamos conhecer, para que possamos confiar, para que possamos nos submeter à vontade e à glória do Senhor. Abençoa todos aqueles irmãos que estarão participando, para que, ó Deus, possam, na bênção do Senhor, saírem daqui deste culto mais íntimos do Senhor do que aqui entraram. Que possamos, ó Deus, capacitados e fortalecidos na fé, vencer as dificuldades, os desafios, as dores. Aqui somos entregues à morte o dia todo. Abençoa-nos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. A Escritura nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele, partindo o pão, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu peço aos irmãos que estarão participando do primeiro elemento que fiquem de pé, para que possam receber o pão da ceia.
algum irmão que poderia participar, mas foi omitido na distribuição? Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Após ter enceado, o Senhor Jesus, tomando o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você participou do primeiro elemento? Mais uma vez, fique de pé, para que você possa receber o cálice do Senhor. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Algum irmão foi omitido na distribuição do segundo elemento? Não. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ficamos de pé, irmãos. Nós estaremos orando, encerrando nosso culto ao Senhor. Vamos orar.
Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de participar da ceia do Senhor. Porque, ó Deus, por meio desse ato tão solene, tão importante, como família do Senhor, nós temos o privilégio de sermos alimentados pelo nosso Pai. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai amado, uma semana bendita, uma semana proveitosa, uma semana produtiva, uma semana, ó Deus, na paz do Senhor, na graça do Senhor. Ó Deus amado, dá-nos sabedoria em todo momento, dá-nos discernimento, dá-nos, ó Deus, domínio próprio diante de qualquer situação, provocação ou tentação de Satanás. Abençoa-nos, ó Pai, para que sejamos não só benditos, mas abençoadores onde colocarmos a planta do nosso pé. Que possamos transmitir graça com a nossa palavra, que possamos, ó Deus, ter sabedoria que vem do alto, que possamos, ó Deus, ser instrumento nas mãos do Redentor para alcançar aqueles que precisam da Tua misericórdia, do Teu amor e conhecer, ó Deus, a Jesus como seu Salvador pessoal. Abençoa, ó Deus, os nossos lares, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa saúde, abençoa, ó Deus, os que nós amamos, especialmente, ó Pai, aqueles que são da nossa casa. Abençoa também, ó Deus, o nosso governo, o nosso país, porque a Tua palavra nos ordena orar por aqueles que exercem autoridade sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja justo juiz diante de qualquer situação que ofenda a Tua santidade e cause, ó Deus, transtorno e perseguição à Tua igreja. Mas nós rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos governantes para que possamos experimentar paz, para que possamos ter oportunidades de proclamar o Teu Evangelho e para que possamos, ó Deus, enquanto igreja, cultuar livremente e assim, ó Deus, darmos testemunho de Cristo Jesus para este mundo. Abençoa-nos, ó Pai, e seremos benditos. Dá-nos a Tua graça e teremos, ó Deus, vida em abundância. Dá-nos, ó Deus, a Tua alegria e nunca nos faltará a força para suportarmos dias maus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Teu Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém.